A paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes e amados irmãos, eu quero falar aqui a respeito da existência de Deus. Essa talvez possa ser uma das perguntas mais intrigantes que alguém possa fazer. O fato de muitas pessoas se questionarem sobre a existência de Deus são diversos, mas eu já posso tranquilizar você que Deus, ele existe sim. E eu vou te apresentar neste vídeo 3 razões para o qual você deve acreditar em Deus e buscá-lo verdadeiramente. Mas além dessa existência, ele é, ou seja, ele está acima da existência. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele não está condicionado ao tempo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é o criador do universo. Ele criou todo o universo pelo poder da sua palavra. Em Gênesis 1 vai dizer que e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ele é o criador de todo o universo, ele é o criador do ser humano. E a natureza, meus amados, ela evidencia a magnitude, a plenitude e todo o poder de Deus. Nós, seres humanos, estamos condicionados ao tempo, a envelhecermos, mas Deus, ele está acima do tempo. Nós podemos ver aqui a onipotência de Deus, ele é o Deus todo-poderoso. A ciência, ela tenta explicar o conceito da criação do universo, mas tudo isso não sai do campo da teoria. Mas a Bíblia, ela oferece provas concretas sobre a existência de Deus. Nós vemos aqui no livro de Colossenses 1, versículos 16 a 18, que nos diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. E em Hebreus 10, versículo 1, nós vamos ver também, nos diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos. Então, queridos, nós podemos ver aqui que foi Deus que criou todo o universo e a terra. A ciência, os cientistas, eles creem na teoria do Big Bang. Eles dizem que tudo foi criado a partir de uma explosão, mas essa teoria ela já caiu por terra porque nada pode se criar do nada. Deus, ele foi o ponto inicial da criação humana. Para que tudo fosse criado, teria que haver um agente externo, ou seja, Deus, ele já estava lá, porque ele é um Deus eterno. O conceito de eternidade quer dizer que não tem fim. Nós vemos aqui que no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1, logo no primeiro versículo, nós vamos ver que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra princípio significa o início de tudo, a razão, o começo, ou seja, antes de tudo existir, Deus já estava lá. E eu posso apresentar aqui mais versículos bíblicos para comprovar a criação de Deus e a sua existência antes mesmo de tudo ser criado. Nós vamos ver aqui no Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós podemos também ver aqui no livro de Isaías, no seu capítulo 40 e no verso 12, que vai nos dizer assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu de uma medida o pó da terra e o peso dos montes e os outeiros em balanças.
o profeta Isaías aqui, ele expressa toda a sua admiração pela grandeza deste Deus. Dá para imaginar quão grandioso é este Deus que mede o universo de palmo em palmo e que todas as águas estão na palma das suas mãos? Dá para imaginar a grandeza deste Deus? Este Deus, ele se relaciona com a sua criação. Esse é o Deus ao qual nós cristãos servimos, e você também pode se relacionar com esse grandioso Deus, porque ele veio para salvar toda a humanidade. Então Deus, ele é um Deus que se comunica, Deus é um Deus que fala. O salmista Davi expressa toda a sua comunicação no Salmos 19, verso 7, em que ele se relaciona com Deus. Deus, meus irmãos e queridos ouvintes, ele se relaciona com o ser humano. Deus, ele transformou a vida de Davi. Deus, ele se relacionava no Jardim do Éden com Adão e Eva quando os criou. E Deus, ele quer ter um relacionamento com o ser humano. Aleluia. Sem o livro do Gênesis, a origem do universo e da humanidade seria inexplicável. Se não existisse o livro do Gênesis, estaríamos entregues a teorias dos incrédulos. Deus, ele transformou a vida de Davi, e ele também quer transformar a sua vida. Deus, ele tem transformado a vida de muitas pessoas, mas basta crer e acreditar e buscar esse Deus maravilhosamente, o Deus da criação. Agora eu vou falar sobre as 3 razões ao qual eu falei no início. Vou te apresentar as 3 razões que Deus, ele existe sim. Eu poderia falar muitas mais, mas nesse vídeo eu vou falar 3 razões. Então vamos lá. 3 razões para crer que Deus existe. A primeira razão é a natureza. A segunda razão é a Bíblia Sagrada. E a terceira razão é Jesus Cristo, o fiel Salvador do universo. Existem centenas de razões para crer que Deus existe. Deus, ele nos dá provas de sua existência e seu poder de muitas formas diferentes. Nos momentos de dúvida e confusão, nessas provas ajudam a manter a nossa fé. Então vamos lá para as 3 razões e provas que Deus existe. A primeira razão é a natureza. Está lá em Romanos 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas. Nós podemos ver aqui que nosso mundo, ele é espantoso. Mesmo quando tudo parece caótico, toda a matéria interage de acordo com regras complexas. Na natureza, tudo tem seu lugar. Cada criatura é extremamente detalhada e existem milhões de criaturas vivas. O mundo é demasiadamente complexo, funciona demasiadamente bem para ser apenas uma obra do acaso. Somente um grande artista como Deus poderia ter criado um mundo tão elaborado. Tudo que você vê, ouve ou sente prova que Deus, ele sim existe. A segunda razão que eu posso te apresentar aqui, a Bíblia, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Vai dizer assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia deve ter origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nós podemos ver aqui que não existe nenhum outro livro como a Bíblia. 66 livros escritos ao longo de mais de 1500 anos, em vários estilos diferentes, por todo tipo de pessoas que viveram em circunstâncias muito diferentes, e todos com a mesma mensagem. Quanto mais você descobre sobre a Bíblia, mais você vai se surpreender. Isso é porque é verdade. A Bíblia foi inspirada por um único autor, que é Deus. A terceira razão para crer que Deus existe é essa. Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vai nos dizer assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes de maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então nós podemos ver aqui que Deus não se limitou a falar conosco através da natureza e dos textos escritos na Bíblia. Ele veio ao mundo e andou entre nós. Em Jesus encontramos a maior razão para crer na existência de Deus. Em tudo o que Jesus disse e fez, Ele mostrou o poder e a sabedoria de Deus. Através de Jesus, você pode conhecer a Deus pessoalmente e comprovar que Ele é real e que Ele lhe ama. Então, diante dessas razões que eu lhes apresentei aqui nesse vídeo, eu quero te fazer o convite a aceitar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que transformou a minha vida e eu creio que Ele transformará a sua também. Então, que Deus te abençoe e eu te peço, se inscreva neste canal, comenta, curte e compartilha com alguém, porque muitas outras pessoas necessitam desta palavra.